pessoal, vamos proceder agora à resolução da lista que versa sobre a aplicação de funções exponenciais, descrevendo de modo detalhado quais são os passos necessários para a resolução desses exercícios, beleza? Vamos lá. O primeiro exercício que nós temos é o seguinte, ele fala de uma medicação, no caso ibuprofeno, que é prescrita para dor e febre, né? Sobre esse medicamento, nós temos algumas informações que o enunciado nos traz. Ele diz para nós o seguinte, olha, que a meia-vida é de aproximadamente 2 horas, indicando o seguinte, olha, que depois de 2 horas, metade daquela quantidade de ibuprofeno vai se desintegrar. Então ele menciona, ele enunciado, que se, por exemplo, você tiver, depois de 2 horas de ingestão, 200 mg de ibuprofeno, permanecerão na corrente sanguínea apenas 100 mg depois desse período. E assim, sucessivamente. E aí o exercício fala o seguinte, olha, se o paciente recebe 800 mg de ibuprofeno, se ele recebe inicialmente 800 mg, vou colocar aqui exercício 1, né? Se ele recebe 800 mg, ele diz assim, olha, a cada 6 horas, determine a quantidade dessa medicação que permanecerá na corrente sanguínea na 14ª hora, então quantidade, vou abreviar aqui, que permanece após a 14ª hora. É isso que ele está questionando para a gente aqui. 14ª hora. Bom, a injeção da primeira dose. Existem 2 maneiras de a gente atacar e resolver esse problema. Uma maneira sem fazer uso de uma representação matemática, permite que eu consiga chegar no raciocínio para a resposta com base nas informações que foram dadas. E a segunda, sim, usando a representação matemática. Nós vamos fazer dos 2 modos, porque dos 2 modos você conseguirá chegar ao resultado. Bom, o princípio do exercício é o seguinte, ele menciona que uma quantidade inicial de 800 mg vai ser receitada a um paciente a cada 6 horas. Ele quer saber a quantidade que vai permanecer nesse organismo após a 14ª hora. Nós sabemos que o tempo de meia-vida desse medicamento é de 2 horas. Então, o começo do exercício seria pensar o seguinte, olha, no instante t igual a 0, eu vou mensurar meu intervalo, vou colocar aqui, né, o tempo, de 2 em 2 horas, que representa o período necessário para a medicação decair pela metade. Então 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14 horas. Nós sabemos que inicialmente no instante t igual a 0 você tem 800 mg de ibuprofeno e a cada 2 horas essa quantidade é reduzida pela metade por conta da meia-vida. Então seguindo assim você vai ter 400 na segunda hora, 200 na 4ª hora e assim sucessivamente, 100, 50, 25, 12,5 e por fim 6,25 mg. Atentem-se, a cada 6 horas é receitado 800 mg, a cada 6 horas 800 mg de ibuprofeno é trabalhado nesse paciente, ele recebe essa quantidade. Então a cada 6 horas eu venho aqui e vou colocar mais 800 mg, e aí eu vou reduzir a cada 2 horas isso, 800, 400, 200, 100, 50 mg. A cada 6 horas, 800 mg são colocados no paciente. Então, até 12 horas, 6 e 6, 12 horas, você tem mais 800. E aí, reduz aqui a 400. E aí, você termina o processo. Então, daqui eu tenho o seguinte, olha, que a quantidade que vai restar no organismo desse paciente é a soma desses resultados, que vai me retornar 456,25 mg. Fazendo dessa forma, você chegaria na resposta, sempre observando essa proporção de que a cada 2 horas, metade da medicação é desintegrada. Como você vai receitar a cada 6 horas 800 mg desse medicamento,
Então você tem que em frações de 6 em 6 horas, essa é a quantidade que vai restar no organismo do paciente. Isso é uma maneira de resolver. Agora existe uma outra forma também, que é usando a ideia de meia-vida, né? É a ideia que nós exploramos aí em outras videoaulas, né? Esse conceito de meia-vida indica para mim o seguinte: olha, se você tem a massa de uma quantidade de um elemento qualquer, a partir da massa inicial, o conceito de meia-vida indica o tempo necessário para a metade de qualquer substância se desintegrar. É essa que é a ideia que está por trás do conceito. O tempo necessário para a metade de qualquer substância se desintegrar. Então, usando essa mesma métrica, nós poderemos também chegar na resposta. Agora, como? Nós faremos o seguinte: olha, você sabe que inicialmente você possui 800 mg de ibuprofeno e que você sabe também que a quantidade que vai restar é calculada na 14ª hora. Então eu vou aqui no lugar do t colocar 14, o meu referencial é o instante t igual a 0 e vou dividir isso aqui por 2. Do mesmo modo, você vai pensar também o seguinte: olha, que vai ter uma quantidade restante de ibuprofeno que está associada ao quê? A metade do que vai ficar na razão de 14 menos 6 sobre 2. Por que 14 menos 6? Porque não é de 6 em 6 horas que você vai injetar mais de 800 mg no paciente? E você tem uma quantidade de ibuprofeno que vai ficar relativo a mais 6 horas, ou seja, 14 menos 12 dividido por 6. Ou seja, em intervalos de 6 em 6 horas você vai ter quantidades de ibuprofeno. Então, fazendo isso, e aí trabalhando com a ideia de potência, né, usando potenciação, o que eu vou ter aqui no meu resultado? Então, M vai ser igual a 800, que multiplica meio, aqui ainda eu vou manter o parênteses, 14 menos 0, 14, por 2 dá 7, mais 800, que multiplica o meio, 14 menos 6 dá 8, que por 2 vai dar 4, e por fim eu tenho 800, que multiplica meio, e aí eu tenho 14 menos 12, que dá 2, que por 2 vai dar 1. Beleza? Então vai ficar nesse formato a nossa expressão. Daí o que eu faço? Agora eu começo a trabalhar matematicamente os resultados. Então eu tenho 800 dividido por 1 sobre 2 a sétima. 2 a sétima vai dar para nós 128, mais 800 por 1 sobre 16, 2 a 4 é 16, mais 800, que para nós aqui vai ficar dividido por 2. 800 por 2, usando uma calculadora, você chega a 400. 800 por 16, se você fizer a divisão, dá exatamente 50. E a divisão de 800 por 128 dá exatamente 6,25. Se você quiser fazer essas contas aqui, essas duas primeiras são mais tranquilas, mas se você quiser fazer numericamente aqui, vamos fazer a continha aqui no canto, 800 por 128, só para confirmar, você vai multiplicar, você vai encontrar um 6, 6 vezes 8 dá 48, 6 vezes 2, 12, mais 4, 16, 6 vezes 1, 6 e 1, 7. Daqui vai restar 32, você joga um zero, acrescenta uma vírgula aqui, lembra? Daí você tem 2 vezes 128 dá 256, subtrai, 10 menos 6 dá 4, 11 menos 5 dá 6, abaixa um zerinho aqui, e aí fazendo as contas você tem 5 vezes 8, 40, vai 4, 5 vezes 2, 10 e 4, 14, 5 vezes 1, 5 mais 1, 6, e 640 menos 640 dá 0. Então, somando essas três contribuições aqui, você vai chegar exatamente no mesmo resultado que nós obtivemos usando a tabela, 456,25 miligramas. Essa é a quantidade que vai restar no paciente após a 14ª hora. Então, dos dois modos, a gente chega no resultado usando, né,
um pouco aí do que a gente já conheceu, do que a gente já sabe sobre potência e também sobre o conceito de meia-vida, beleza? Vamos lá para o próximo exercício. Exercício 2. Bom, no exercício 2, ele fala para nós o seguinte, olha, o Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da categoria seja de R$ 1.800. Ele está mencionando que a sugestão é do piso desse valor. Tá? Propondo um aumento percentual fixo, isso é mencionado, por cada ano dedicado ao trabalho. No enunciado, ele te dá uma função indicando como S de T, a proposta salarial em função do tempo de serviço. E aí ele dá para nós essa informação, enunciado de 1.800, que multiplica 1,03 elevado a T, onde T é o tempo de serviço. O questionamento no exercício seguinte, de acordo com a proposta do sindicato, determina o salário profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço. Bom, se S é a proposta e T é o tempo de serviço, ele menciona que T no enunciado é igual a 2, eu simplesmente uso essa fórmula substituindo onde eu tenho o meu T por 2. Então eu vou ter 1,03 eleva ao quadrado e aí com uma calculadora dedicada eu consigo chegar no resultado. Eu anotei aqui aproximadamente... Eu tinha feito a anotação 1909,62. Então, era apenas isso que era necessário para resolver nesse exercício. Usar a fórmula, aplicar e gerar um resultado. Beleza? Com a calculadora, tranquilamente você chega no resultado. Embora seja possível fazer na mão, porque 1,03 ao quadrado é a mesma coisa que multiplicar 1,03 por 1,03. Certo? Então vamos lá. Vamos para o exercício 3. No exercício 3 ele menciona o seguinte, né? Uma certa cidade, número de habitantes num raio de R quilômetros a partir, né, do seu centro é dado por uma expressão potencial aí. Ele menciona essa expressão como um P de R igual a K que multiplica 2 elevado a 3R. É isso que ele menciona. Em que K é uma constante, R é positivo. E menciona o seguinte, olha, se há 98.304 habitantes num raio de 5 km, vamos colocar em R igual a 5 km, é isso que ele está mencionando no enunciado. Quantos habitantes ele quer saber há no raio de 3 km? Então, a pergunta é quantos habitantes em um raio, em um R igual a 3 km. Também é um exercício que não é muito complicado, porque ele já nos dá a lei de associação, essa fórmula aqui que tem um comportamento potencial. Ele nos dá uma informação primária, que é essa população para esse raio, quer saber quantos habitantes para esse raio. Então, o princípio é substituir os dados, então eu venho e substituo 98.304 igual a K, que multiplica 2 elevado a 3 vezes o R, e aí o R vira 5, perdão. Então, 98.304 vai ficar igual a K, que multiplica 2 elevado a 15. Bom, como o cara já menciona para nós que é um termo constante, nós vamos gerar ele agora. Então, daqui eu isolo o K, escrevendo 98.304 dividido por 2 elevado a 15. Daqui eu uso uma calculadora e fazendo todos os cálculos, aí você pode pegar uma calculadora científica comum ou mesmo celular,
divide por 2 elevado a 15 e você vai obter exatamente 3. Uma vez que você obtém esse valor, você já sabe o valor da constante necessário para calcular o que é pedido, que é a população no raio de 3 km. Então, uma vez que eu tenho agora posse dessa relação, eu consigo resolver a pergunta que me foi pedida. Então, me foi feita. Então, P de R é igual a K, que agora a gente pode substituir por 3, acabamos de achar, vezes 2 elevado a 3R. Então, daí eu tenho P de R igual a 3 vezes 2 elevado a 3 vezes 3. Então, P de R, que no caso agora é o P de 3, é igual a 3 vezes 2 elevado a 9. 3 vezes 3, 9. E aí eu tenho o cálculo de 2 a nona, aí você usa uma calculadora, dá 512, né, multiplicado por 3. Então, daqui você vai ter 1.536, no caso, habitantes. E aí, com isso, você finaliza o exercício 3, também um exercício razoavelmente simples. Bastava que você fizesse algumas substituições executando essa divisão para calcular o K e daí, na sequência, obter o valor de P para o raio de 3 km. É isso. Então, vamos lá para o próximo. O exercício 4 é um exercício que nós fazemos uso de uma fórmula que eu mencionei lá na primeira aula que nós tivemos sobre introdução a funções exponenciais. Nós comentamos, né, que uma das formas de você apreciar o uso de uma função exponencial é utilizando na matemática financeira o conceito associado a juros compostos. E o exercício 4 ele menciona isso. Ele está falando de uma quantia de R$ 1.200, né? Vamos colocar aqui R$ 1.200. Essa quantia foi aplicada durante 6 anos, né, em uma instituição financeira e uma instituição bancária a uma taxa de 1,5% ao mês. 1,5% ao mês. É isso que ele está mencionando nos dados. O que ele quer saber no sistema de juros compostos? Ele quer saber o saldo ao final de 12 meses e qual é o montante final. Qual será o montante final? Então, a questão toda vai envolver o uso dessa expressão, o montante é igual ao capital, que está associado a 1 mais a taxa elevada a n. Daqui vocês devem lembrar dessa expressão, porque nós já mencionamos lá na introdução a funções exponenciais. Então, o que eu preciso fazer para o item A é aplicar essa equação, substituindo o meu capital, que eu tenho que é 1.200, que multiplica 1 mais a taxa, aí eu tenho que converter isso aqui para número decimal, 0,015, e aí eu vou trabalhar com a elevação de quem? Como ele está perguntando no item A ao final de 12 meses, a taxa é mensal, então eu elevo isso a 12. Então daí eu tenho que o meu M é igual a 1.200, que multiplica 1,015 e que eleva a 12. Daqui, usando uma calculadora simples ou mesmo o seu celular, você vai obter, fazendo aqui os cálculos que eu executei, R$ 1.434,74. Isso aproximadamente ao final de 12 meses. Beleza? Era essa que era a reprodução do enunciado, né, do exercício. No item B, você usa a mesma expressão, só tem que tomar um pouquinho de cuidado, porque a pergunta que ele faz é qual é o montante, qual será o montante final. O montante final ao final do período, que são quantos? 6 anos. Então, como a taxa aí é mensal, você vai ter que fazer uma conversão apenas de anos para meses. Então, você tem M igual a 1.200, que multiplica 1 mais a taxa, 0,015, e eleva aí a 6 anos, que agora você vai converter para meses, dá 72 meses. Então, fazendo as contas, você vai ter 1.200, que multiplica 1,015, elevando isso tudo a 72. E aí, fazendo as contas,
você vai obter um valor aí aproximado de 3.505,39 aproximadamente. É isso o montante que você vai obter ao final do período, 6 anos, no caso convertidos para 72 meses. E isso aí finaliza o exercício 4. Com base nessa expressão que nós vemos lá nos primeiros vídeos sobre funções exponenciais, você matava o problema tranquilamente. Então vamos para o último exercício. Exercício 5. Ele fala o seguinte, olha, sob certas condições, o número de bactérias de uma cultura em função do tempo é medido em horas e é dado através dessa expressão matemática, b igual a 2 elevado a t sobre 12. Ele menciona isso aí. A questão é, qual será o número de bactérias 6 dias após a hora zero? 6 dias. O único cuidado que eu tenho que ter aqui é que essa expressão de número de bactérias é dada em horas, só que ele quer saber a partir da hora zero o que vai acontecer em 6 dias. Então eu só tenho que tomar cuidado em fazer a conversão, ou seja, trabalhar com essa expressão como 2 elevado a quanto? A 6 dias convertido em horas. A gente pode recordar lá das aulas de conversão em cadeia que um dia equivale a 24 horas. Você cancela dias com dias, você vai ter 6 vezes 24 que dá 144, no caso aqui, horas. E aí você substitui esse valor aqui, 144, dividindo por 12, b igual a 2 elevado a essa divisão que dá 12, e daqui elevando você vai chegar no resultado de 4.096 bactérias. E isso finaliza para nós aí o exercício 5 e essa lista, uma pequena lista aí de aplicações de funções exponenciais, beleza? Se curtiu, dá aquele like, compartilha para quem estiver interessado. E é isso aí, pessoal. Valeu, muito obrigado.